Então, na última aula a gente viu um pouco sobre o porquê das tag libs, porque a gente usa as tag libs, né? A gente viu o problema que pode se causar, né, quando a gente não utiliza tags, que a gente pode ter mais de várias linguagens dentro de uma mesma página. É um problema que acontece muito com sistemas como PHP, em que a gente não tem o recurso de criar tags, nem tem o recurso do server, tá? Tudo é criado na página. Então, em alguns casos extremos, você tem aí 5 linguagens dentro de uma única página, com mais de 1000 linhas de código, tá? A gente viu as tags que tem padrão já do JSP, né, que é o JSP Forward, JSP Sprinkler, JSP set attribute, tá? E assim por diante. E o Java ele permite que a gente crie nossas próprias tags, tá? Criar uma tag ela é relativamente simples, mas criar tags mais complexas não é tão simples assim. Okay? Então o que a gente vai fazer agora é criar nossa própria tag, tá? Criar uma tag simples. Só um exemplo para a gente ver como é que funciona. E aí na próxima aula a gente continua falando começando com o JSTL, tá? Que é um conjunto de tags que já foi criada, né, por outra empresa e que disponibilizou essas tags para a gente utilizar, certo? E elas têm funções básicas que a gente usa na programação, como o if, o for each e assim por diante. Tá? Então, primeira coisa que a gente faz para criar uma tag, para criar uma tag a gente precisa de dois arquivos basicamente. É um arquivo XML chamado TLD, que ele vai englobar todas as tags que a gente tem em nossa biblioteca, e para cada tag que a gente cria, a gente tem que criar uma classe que vai implementar esse camarada aqui, ó. Vai estender da Simple Text Support, tá? Existe uma outra forma de fazer usando somente a classe Tag Support, mas a gente não vai ver ela porque é um pouquinho mais complicado de criar. Então eu quero só demonstrar como é que a gente faz para criar a tag, tá? Então eu vou usar a Simple Tag Support, ok? Então dentro da classe Single Tag Support, a gente vai ter esse camarada aqui, que é o do tag. Então esse método aqui é o que a gente vai implementar para poder criar o comportamento da nossa tag, né? Então basicamente a gente precisa fazer três coisas antes de a gente criar nossa tag. Primeiro, definir qual é o comportamento que a tag vai ter, certo? Eu posso fazer praticamente tudo que eu quero dentro de uma tag que eu criei, certo? Uma tag customizada. Mas é importante que a gente tenha claramente qual é o objetivo da nossa tag, tá? Para que a gente não adicione coisas demais e também fique faltando algo na nossa tag. Okay? Feito isso, a gente cria a nossa classe de suporte, tá? Que vai basicamente fazer as coisas que a tag, as coisas que a gente planejou para a nossa tag. Depois a gente vai definir o nosso arquivo XML. Tá? Aqui a gente tem um exemplo da nossa tag criada, certo? Basicamente a gente vai estender a single tag support e vai fazer um override lá do tag, certo? E aí vai escrever o comportamento da tag. Então isso aqui é o que a tag vai retornar quando a gente utilizar ela, tá? Toda tag, ela tem que, a biblioteca de tag, ela tem que ter um arquivo TLD, certo? E aqui tem algumas coisas que a gente precisa saber o que são. Tá? Primeiro aqui a versão da tag, que é 1.0, da tag lib. Tá? Aqui a gente vai dar um nome curto para ela, pode ser o nome que você quiser, tá? Que é o nome que geralmente é dado quando a gente vai utilizar a tag. Toda tag ela tem que ter uma URI, ok? O que é uma URI? O URI é o Universal Resource Identificator, eu acho, alguma coisa assim. Toda tag tem que ter uma URI, porque é como a gente vai chamar ela a partir desse nome aqui. E qual é o nome que ela vai ter? O que você quiser, certo? Geralmente o pessoal coloca o nome da empresa aqui, né? Por exemplo, tabr.ispe.edu.recife, blá blá blá. E aí a gente consegue ter acesso a essa biblioteca de tags, ok? Então cada tag que a gente vai criar, a gente vai colocar dentro de um conjunto de tags chamado tag, ok? E lá a gente vai ter os atributos básicos da tag que a gente vai ver aos poucos o que cada coisa dessa significa, tá? Então basicamente é assim, ó. Cada tag tem um nome. Então quando a gente for chamar a nossa tag lá, seria basicamente a gente colocar menor que, aí nesse caso aqui ficaria biblioteca tags, dois pontos básicos. E a gente retornaria o comportamento descrito nessa classe aqui, na tag class.
ok? Eu vou fazer com calma e a gente vai ver como é que faz isso rápido. Eu vou passar aqui rápido só para mostrar para vocês as informações básicas da criação de uma tag. Tá? Então aqui a gente tem, para a gente criar uma tag, a gente vai usar aquela diretiva que eu falei para vocês lá no início do JSP, que é a tag lib, que eu não falei direito o que era. Tá? Mas basicamente a gente tem que chamar a nossa tag e a gente vai estar lá, né? menor que %, arroba, tag lib. Vai usar esse atributo prefixo que vai ser usado aqui, ó. Tá? Então, por exemplo, o código JSTL geralmente o prefixo é C, então a gente vai estar menor que C. O código JSF geralmente é H, então a gente vai ter lá prefixo H. Tá? E aqui é o URI que identifica a nossa biblioteca. Okay? Então, quando a gente for usar, a gente bota lá minha tag dois pontos básicos, certo? Que vai ser esse comportamento aqui, que a gente vai estar chamando, que vai ser esse comportamento aqui, ok? Então, algumas coisas que a nossa tag tem. O Simple Tag Support ele tem dois métodos que retornam dois objetos bem importantes, que é o JSP Context e o JSP Body. Tá? Isso aqui é o que a gente chama de variável de contexto, ou objeto de contexto. Tá? Ele tem vários recursos que nos ajudam a trabalhar com a nossa tag. Tá? Quando a gente estava trabalhando com o Servlet, a gente também tinha lá o Servlet Context, aquele objeto que tem muitas informações e coisas sobre o Servlet, tá? Sobre o ambiente do Servlet, sobre o estado do Servlet. Okay? Aqui acontece a mesma coisa, aqui a gente retorna as informações da tag, certo? Então se a gente quer escrever alguma informação, algum comportamento na tag, a gente chama esse método aí. Tá? Esse camarada aqui ele tem as informações do corpo da tag. Okay? Então vamos lá. Quando eu crio uma tag, eu posso colocar coisas dentro dela, informações, né, texto. E a gente vai recuperar utilizando esse camarada aqui, certo? Que é o getJSP body. Então o JSP Tom Context contém informações sobre o contexto da página, é utilizado para acessar atributos em diferentes escopos e definir funcionalidades. Inclusive a gente também pode colocar atributos em diferentes escopos usando o JSP Context. Okay? Então aqui a gente tem alguns métodos, né, do JSP Context, que é o setAttribute, getAttribute. Aqui esse setAttribute é interessante, que a gente pode colocar um atributo em um determinado escopo, como por exemplo na seção. Então a gente vai usar esse camarada aqui, ó, PageContext. Se a gente quiser colocar no escopo da página, bota lá, PageScope, certo? E o getAttribute que retorna os atributos, tá? A gente também vai ter o getOut, que vai funcionar como aquele objeto que a gente tem lá no Servlet, que a gente usava para escrever o HTML. Essa é a parte chata do trabalhar com as tags, porque se você for escrever qualquer coisa, você vai ter que escrever com string, como a gente fazia lá no Servlet, tá? Então isso é uma coisa bem chatinha de se fazer. Por isso que não é tão trivial trabalhar com as tags customizadas, tá? Mas é aquela história, você só precisa fazer isso uma vez, né? E aí a tag ela pode ser aproveitada em vários dos seus projetos ou em várias partes do seu código, ok? E assim por diante, né? Esse JSP Fragment, o que é o getJSP Body, ele vai ter as informações que estão dentro da tag, né? É o objeto utilizado para encapsular fragmentos da página JSP, encapsula o corpo da tag customizado e não contém script de sua expressão, tá? Significa que esse método, esse objeto, ele não faz a leitura de qualquer expressão que você colocar dentro da sua tag, ok? O método principal é esse invoke, né? Que ele basicamente retorna o objeto, o texto que está dentro da tag para você utilizar. Ele tem esse formato estranho de se trabalhar. Eu tenho que criar esse writer aqui utilizando o string writer. E o invoke, quando eu chamo passando alguma coisa, ele pega todo o texto que está dentro da tag e joga dentro desse writer. E aí a gente pode utilizar ele, né, fazer tratamento, essas coisas. Né? Se eu der um null aqui, o que ele faz é retornar como a saída dessa tag o que está dentro do corpo da página. Tá? Então a gente vai ver direitinho como é que faz isso. Aqui eu vou fazer alguns exemplos com isso. Tá? Aqui tem o nosso TLD, né, que se chama Tag Label Descriptor,
que é o arquivo XML que contém as informações da nossa tag. Então o seu servidor ele vai dar uma olhada nesse arquivo para saber quais são os atributos, quais são as tags que você tem e assim por diante, né? Então aqui a gente tem alguns atributos do TLB, uma das tags, name, tag class e body content, que a gente já viu. Esse camarada aqui ele vai ter 3 atributos. Se você colocar empty, significa que você não pode ter um corpo dentro da sua tag, tá? Se você colocar scriptless, então ele vai permitir que você coloque, mas ele não vai atrelar isso, o texto que está dentro da body a qualquer tratamento, certo? E o tag dependent, ele diz que ele vai avaliar as tags que você colocar dentro do corpo do seu JSP, da sua tag, ok? Então lá dentro da tag a gente tem um atributo. É bem tranquilo trabalhar com atributos em tags, certo? Até mesmo porque esse atributo vai se tornar um atributo da sua tag, da sua tag support, certo? A gente vai ver isso com calma. Eu vou passar rápido aqui, porque quando a gente estiver programando aqui a gente vai ver direitinho, tá? Então, esse atributo, esse elemento atributo é um elemento dentro do elemento tag, certo? E aí lá a gente vai ter definição de nome, definição de tipo de retorno, que geralmente é string, mas a gente pode ter objetos sendo passados, se ele é requerido, e esse camarada aqui que ele é um valor booleano que diz se você pode colocar uma expressão dentro do atributo ou não, certo? Aqui a gente tem de novo o exemplo da nossa tag, né? A construção da nossa tag, só que com a tag com o body content scriptless. E isso significa que eu posso fazer isso aqui, ó, colocar um texto dentro que será retornado, tá? Que a gente vai poder recuperar ele e jogar ele dentro de alguma coisa, tá? Então como é que a gente faz para recuperar um atributo? Né? Os atributos que são passados na tag, eles são passados para atributos mesmo dentro do seu tag support, ok? Então aqui está um exemplo, a gente cria o atributo, ele tem que ter o método set, não precisa ter o método get, tá? Então a partir do momento que o camarada passa lá o atributo aqui na nossa tag, ele automaticamente adiciona esse valor dentro do atributo do seu tag support, tá? A gente vai ver isso com calma. Okay? Lá no TLD, no nosso arquivo TLD, a gente vai ter que ter o atributo, né, a tag atributo, passando o nome e as outras informações que a gente vai precisar, tá? E aí a gente pode utilizar ela livremente aqui, ok? Então ela pode permitir que objetos sejam passados ao atributo da classe suporte, pode usar a expressão erros, tá? E para fazer isso é preciso definir o elemento rt_expression_value como true, e assim por diante. Vamos lá para o nosso NetBeans e a gente vai começar a criar aqui a nossa tag, ok? Então é assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir um comportamento para nossas tags. Então a primeira tag que eu vou fazer é uma tag que... Deixa eu só fechar esse negócio aqui. É uma tag que escreva um hello world, um texto básico, tá? Eu vou criar aqui um novo pacote. Eu vou chamar aqui br.recife.edu. Eu não sei basicamente se a gente cria ele na view, se a gente cria... Eu vou criar dentro do controller, tá? .tags. Ver se está certa a nomenclatura, tá? Então aqui eu vou criar um pacote onde a gente vai armazenar nossas tags. Então eu vou colocar aqui nova classe Java, tá assim, hello tag. Uma classe Java normal, que a única diferença é que eu vou dar aqui um extends em simple tag support, tá? E vou implementar o método do tag. Então, ó, aqui o que eu vou fazer é basicamente escrever alguma mensagem, como por exemplo, recuperar lá o nosso get JSP context, ponto, aí aqui eu vou botar aqui o get out, ponto write, e aí vou colocar assim, ó, h1
Aí essa é a parte chata, né, de trabalhar. Aqui não tem como. Aqui é H1. E aí vou colocar aqui, ó, hello cambada de alunos. Ok, então simples assim, uma tag sem nenhum corpo, um simples, é fácil de criar. A próxima coisa que a gente vai fazer é criar a nossa TLD. Então eu vou vir aqui em webinf, novo, criar aqui, ó, o descritor de biblioteca tags. Se não tiver aqui, vai lá em outros, web, e procura aqui descritor de biblioteca tag, tá? Aqui eu vou dar um nome para ela aqui, eu vou colocar aqui FP tags. E aí ele criou o nosso arquivo, tá? Então, se você quiser deixar essa URI, você pode deixar. Eu não vou deixar, eu vou criar uma URI diferente. Então, eu vou colocar assim, br.recife.edu.tags, ok? Ou custom tags, que fica melhor. Custom tags. Pronto. Definido essas coisas aqui, a gente vai definir o nosso tag, certo? E aqui a gente pode ter quantas tags a gente quiser. Tá? Então é importante que dentro da biblioteca estejam as tags que você basicamente vai desenvolver, certo? O que você planeja desenvolver. Então dentro aqui a gente vai ter que ter o name, tá? Que eu vou botar assim, ó, hello cambada. Se tiver mais alguma coisa, como por exemplo, a gente tem que definir aqui qual é o body content, que aqui eu vou botar int, certo? Que eu não quero nada e só precisa disso. Se ele tiver algum campo, a gente vai colocar aqui, ó, atributos, tá? Se tiver algum atributo, e aí a gente coloca as outras informações aqui, tá? Então, aqui a nossa tag já está funcionando. Para colocar a nossa tag para efetivamente funcionar, né? A gente vai dentro de uma página. Eu vou dentro dessa página produto.jsp, tá? Deixa eu só tirar isso aqui, que aqui tinha sido um teste que eu tinha feito. E aí eu vou primeiro importar a nossa tag. Então eu vou fazer menor que percent arroba, aqui page não, é tag lead. Vou botar aqui um prefixo, vou chamar de FPE. E vou colocar aqui a URI, certo? Então, na URI, se eu der um Ctrl espaço aqui, ele já mostra a nossa tag, certo? Nosso custom tags. Tá? Então, a partir de agora, a gente pode utilizar a nossa tag lá, que é o hello cambada, usando o prefixo IFPE. Perceba que aqui eu criei a nossa tag dentro do webinf, tá? Por que eu fiz isso? Na verdade, ele faz isso porque esse camada aqui fica protegido. Só quem tem acesso é o servidor, ok? Então, ó, para botar ele para funcionar, eu vou pegar aqui uma parte e vou colocar aqui em cima. Antes do cadastro de produtos, menor que, aí eu faço, ó, IFPE hello cambada. Ele está dando um errinho aqui. Ficou faltando uma coisa lá no nosso TLD, certo? Que é definir a classe. Então, tá aqui, ó, tag class. E aí dizer onde é que a nossa classe de suporte está. Que ela vai estar aqui, ó. br.recife.edu.controller.tags.hello-tag. Tá vendo? Aqui não vai pegar. Deixa eu ver aqui. BR, Recife, Edu, IFPE, Controller, Tags, Hello Tag. Certo. Então quando a gente voltar lá, ele no NetBeans dá uma frescurinha, uma frescurada aqui, que ele não reconhece nada. Então a gente copia e cola de novo. E aí ele para de dar a mensagem de erro. Então eu vou executar aqui. Executado, hello cambada de alunos, certo? Então funcionou, ok? A nosso primeiro exemplo de tag está tranquilo, está funcionando. Então, visto que a nossa tag simples funcionou, né,
Eu vou parar o vídeo aqui porque ele já está bem comprido, né? A gente cumpriu parte do objetivo, que é criar uma tag simples. Eu vou adicionar mais uma aula, vou fazer mais uma aula para a gente criar uma tag um pouco mais complexa, com atributos e com processamento, certo? Então a gente se vê na próxima aula.